Futebol aqui novamente, meu nome é Gabriel Franco, para a gente falar de um jogo, de um amasso, de uma tragédia ou de um grande alívio, depende para qual lado alvirrubro você estava torcendo. Santos 0, Vasco da Gama, o colossal gigante da colina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols pro Vasco. Quem diria, torcedor cruzmaltino, que o Vasco, na situação que está, meteria um 6-0. E aí, quem diria? Eu diria que o dinizismo é capaz dessas coisas. Sou fã do Diniz, sou fã do que ele pode proporcionar. E você pode odiar ou não ele, ele consegue entregar, te devolver um pouco da alegria pelo jogo de futebol. Mas para falar disso, temos que falar de tudo que rondou essa partida. Vou começar pelo lado do Santos. Claro, tem o Neymar, tem todo esse hype, jogando em casa, é uma situação delicada. É um Santos que precisava ganhar para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e era um confronto direto. É até triste pensar por esse lado, né, que o Santos e Vasco é um confronto direto para escapar do rebaixamento, mas hoje a realidade é essa. Santos enfrentou um Vasco no Morumbi, não enfrentou na Vila, isso também tem aquele papel, tem o fator casa que fica um pouco diferenciado, mas é um Morumbi que já foi lotado na outra rodada, foi lotado hoje também, torcida fez sua festa e é uma oportunidade de levar também o Santos a quem torce pelo time na Grande São Paulo e outras regiões que não na cidade de Santos. Mas vamos ao jogo. Entrando com essa pressão, o Santos, que não é um time confiável, não é, joga muito pouco futebol, é um time que às vezes batalha pra jogar bola e tem espaços de um bom jogo, por exemplo, como foi contra o Flamengo, que pegou o time na época ali, brigando por liderança e ganhou na Vila. Foi o caso contra o Cruzeiro, que fez um primeiro tempo horroroso e mais um segundo tempo que mostrou que o time tem condição de jogar futebol, mas é um Santos que anda com freio de mão puxado, é um Santos que teme a bola, teme jogar futebol. O Kleber Xavier vinha balançando no cargo, eu nem quero chegar ao ponto de falar que ele já é um treinador fracassado, que ele não vai dar certo ou não. Ele tem, claro, um conhecimento de futebol muito grande, porém é uma passagem pelo Santos controversa e que pouco acrescentou. Até acho que esse jogo... Olha só, né? Olha como são as coisas, acabei de perceber isso. Santos e Vasco, dois times aí que tentaram trocar o futebol do Carille por um futebol um pouco mais alegre, um futebol um pouco mais propositivo. O Vasco foi no Diniz, o Santos foi no Kleber Xavier, o ex-auxiliar do Tite, mas com o Kleber Xavier as coisas não viraram. A melhor partida foi realmente aquela contra o Flamengo, foi um time operário, um time que soube muito bem o momento de estocar, se concentrar muito bem na marcação. Contra o Cruzeiro, foi um Santos que abriu mão de jogar um primeiro tempo e só foi acordar no segundo, mostrou que tem capacidade, por mais que não tenha grandes peças, tem capacidade de jogar um pouquinho mais. Contra o Mirassol, a torcida criticou muito pelo Kleber Xavier ter mexido no esquema inteiro pro Santos enfrentar o Mirassol. E agora, chega na partida que acabou a linha de Kleber Xavier no Clube Santista. Um jogo que nem foi dos piores. Assim, é duro falar que não foi dos piores quando você leva um 6-0 em casa, né? Em casa. Mas não foi uma partida desastrosa 100% do Santos, mas teve o roteiro da goleada. O primeiro tempo começa com o Vasco já melhor na partida, um Vasco que contou com a volta do Piton, por exemplo, e como faz falta. O Vasco é um time que, por mais que tenha todos esses problemas, o elenco, os 11 iniciais, tem problemas, mas não é um time ruim. Tem dois laterais que seriam titulares ou brigariam pela titularidade em quase qualquer time do país. Piton e PH são muito fortes e foi num cruzamento do lado direito, não do PH, mas um cruzamento vindo do lado direito. Piton abre o placar, faz 1-0, poderia ter conseguido 2, poderia ter aumentado essa vantagem, mas vai pro intervalo assim. E o segundo tempo é um amasso de 10 minutos. É um amasso de 10 minutos, amasso esse que fica muito feio pro lado santista, tão feio que a torcida virou as costas em protesto, não quis assistir a partida. O segundo tempo começou logo ali aos 52 minutos, mais ou menos uns 6 minutos do segundo tempo. Nesses 6 minutos, o Santos jogou bem. O Santos até teve uma grande chance com o Guilherme, ele acaba chutando pra fora no comecinho da segunda etapa, teve uma boa chance ali que o Neymar poderia ter recebido a bola em melhor condição. Aí sai o gol do Vasco, um belo gol, diga-se de passagem, tá? Belo gol, cruzamento, de novo, o Piton. Cara, ele é muito bom. Ofensivamente, então, nem se fala. Cruzamento, o jogador acerta um voleio, caixa, e aí nem o Brazão, que vem sendo dos destaques do campeonato, talvez esteja na minha seleção no primeiro turno, foi capaz de evitar. E no momento dos 52 minutos até os 62 minutos ali, os 15 minutos
mais ou menos entre os 5 e o 20 do segundo tempo, foi no momento que surge a goleada. Inclusive, as goleadas, elas não necessariamente surgem de um jogo de 100% da massa. Elas acontecem muito em apagões. Quem não lembra aí o 7-1 da Copa do Mundo? Surgiu, não foi um jogo que o Brasil foi horrível a partida inteira e a Alemanha teve chance todos os minutos. Foi um momento de apagão, 15, 20 minutos. E o Santos sofreu demais. É um time que se mostra muito apático e muito fraco também, psicologicamente. Isso com o Neymar no time, tá? E mesmo assim, não conseguiu reverter. As coisas começam a entrar muito fácil. Depois desse segundo gol, tem aí o lance do pênalti, que foi pênalti, mão na bola. O Ryan vai e converte. Muito bom o jovem Ryan do Vasco, muito bom. Faz o terceiro, e aí depois vem o quarto, quinto e o sexto numa naturalidade, inclusive o quinto e o sexto bastante bonitos, uma troca de passes, foram gols gêmeos, gols bem parecidos, troca de passes, mas assim, uma defesa do Santos que não conseguia se impor a troca de passes dinizista do Vasco da Gama. Coutinho faz um belo gol, Coutinho também fez outro do que o Nuno Moreira foi muito calmo para depois da defesa do Brasão limpar ele e entregar pro Coutinho acertar um belo chute, um ótimo jogo também do Felipe Coutinho, ou seja, foi um jogo que o Vasco foi superior no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar ainda mais, ampliado para 2 gols, depois na volta do segundo tempo tem 5 minutos de Santos, e aí os detalhes do futebol, a bola não entra no Santos, e quando entra no gol do Santos, o time desmorona mentalmente, é nesses 10 minutos, 15, que a goleada é construída, não é para desmerecer a goleada não, mas é explicar que a maioria delas acontece nesses espaços de tempo que o time cai, que o time desacorda, e um desacordado Santos, a partir daí o jogo estava mais que definido pro Vasco, e aí a gente critica muito o Vasco, quando tem que criticar, que é quase sempre, mas a gente também tem que valorizar o jogo dinizista, o jogo do Vasco da Gama. É um Vasco que já vem jogando bola há algum tempo, não tô dizendo que é o melhor futebol do país, mas em comparação ao que era com o Carille, por exemplo, o que era nos anos anteriores, você vê evolução. É um time frágil, que eu digo, porque ele não resiste muito a resultados. É um time que se concentra mais em atuações do que resultados. Nem sempre uma boa atuação é convertida num gol, nem sempre uma boa atuação é convertida em estar seguro defensivamente, mas hoje se viu isso aí. Contra o Galo, o time já tinha feito e praticado futebol para mais. Contra o CSA, o time jogou bem, apesar ali de ter sofrido um gol também. Já tem algumas partidas do Vasco que você vê que não é uma terra de ninguém. E aí é dar valor ao Diniz, que pega trabalhos até atabalhoados que eu não considero perfeito para ele pegar, mas ele é maluco e é dessa loucura que surgem os trabalhos que empolgam e os trabalhos que surpreendem. Eu acho que o Diniz é uma peça importantíssima para se estar no futebol brasileiro. Ele entrega o diferente, ele entrega o futebol, ele não tem medo de testar o diferente nas suas convicções e, querendo ou não, muitas vezes elas dão errado pelo mesmo motivo que elas dão certo e deram muito certo hoje no jogo contra o Santos. É um Coutinho que tem muito mais ajuda, tem muito mais relação dos companheiros e um Vasco que conseguiu essa vitória sem Verratti. E aí que começa aqui o trabalho filosófico do pensamento e reflexões a partir do que a gente pode ter visto nisso. Eu acho o Verratti uma peça importantíssima pro Vasco, ele é peça fundamental do time ter escapado do rebaixamento ano passado, ele sofreu muito nas mãos aí de vários treinadores, mas ele é um cara limitado, é até duro falar isso, né? Limitado a gols, como se o futebol não fosse baseado nisso, mas tem outras coisas até chegar lá. E fazer o gol, ele sabe muito bem. A principal jogada do Vasco até então, que era a bola aérea, que era o cruzamento Piton-Verratti, ela ainda existe. Mas quando era limitado só a isso, o Verratti era um pilar único e aquele era o plano de jogo, e nesse plano de jogo ele dá muito certo. Hoje o Vasco entrega mais coisas, hoje o Vasco exige mais coisas. E às vezes o Verratti, tecnicamente com a bola, ele não tem o mesmo trato, até que, por exemplo, o Ryan ou então outros jogadores. O Nuno Moreira nem foi esse 9 hoje, ele foi quase mais que um falso 9, com o Ryan infiltrando muitas vezes. Mas você vê que o trato com a bola é importante nesse jogo, é diferente. Às vezes o Verratti não consegue entregar isso. Eu queria até saber de você, torcedor do Vasco. O que você pensa? Será que o Vasco ele fica limitado com o Verratti ou será que o Verratti é uma alternativa a uma limitação vascaína? Então, é um debate que dá pra se pensar a partir daí. Acho que existe um Vasco sem Verratti, diferente de outros momentos. Pode até começar a se pensar nisso, começar a se pensar, não querendo excluir o Verratti do time, mas entender a situação específica aí do matador, do pirata argentino, e um Vasco que construiu seus gols, não foram gols achados não. Primeiro o gol de cabeça do Piton, depois o cruzamento do Piton para um grande gol do DVD, depois aí a jogada do Nuno Moreira, e tudo num espaço de tempo muito curto, porque finalmente o Vasco sentiu o cheiro de sangue.
É um time que não estava tendo essa característica. Quando era melhor na partida, demorava para fazer o gol. Quando tinha muita chance, às vezes ele nem saía. Hoje, o Vasco sentiu o cheiro de sangue. O dinizismo não foi só bonito de se ver ali no quesito de atuação, de construção, de um Tietê cada vez mais atuante nesse time, mais presente nesse time, mas também teve o cheiro de sangue. Sentiu a fragilidade santista e atacou nela. E aí o Coutinho termina o jogo com 2 gols, né? O Coutinho voltou querendo demais. E detalhe que ele faz esses 2 gols em cima do rival na partida, o adversário era o Neymar Júnior, eles que têm uma relação de amizade muito bonita, que vem desde ali de seleção sub-17, tem fotos dele jogando contra pelo Santos e Vasco, respectivamente, aí há muito tempo atrás, então é muito legal de se ver esse contraponto, esse contraste, como as coisas, como o mundo dá voltas e as coisas voltam a se reencontrar no futebol, mas dessa vez o Coutinho sai feliz e o Neymar, vamos falar de Neymar, tá? O Neymar, por mais que tenha todas as polêmicas, vários tá malucos aqui do canal já foram falando de Neymar, foram falando do Neymar vestido de Batman, dele debatendo com o torcedor, dele indo pra Kings League, mas eu não tenho dúvida alguma que se tem alguém que se importa com o Santos, é o Neymar. Se não fosse a volta do Neymar ao Santos, que ok, tem muito por parte dele não ter se adaptado ali na Arábia, tem muito por parte do decaimento físico dele mesmo em relação a poder continuar jogando na Europa, tem, mas ele escolhe jogar o Santos não tanto por um projeto esportivo, claro que é importante para ele tentar voltar a jogar no Brasil para estar em ritmo de Copa do Mundo, mas ele volta pro Santos pelo carinho que ele tem pelo Santos, isso é inegável, não tem como dizer que não. E o Santos hoje só não está já rebaixado ainda na 19ª rodada do Brasileirão porque existe o Neymar. Eu nem tô falando só do Neymar dentro de campo também. Se não tivesse o Neymar dentro de campo, o Santos estaria numa situação muito pior, por mais que às vezes a gente espere um pouco mais aí do menino adulto Ney. Mas se não tivesse o Neymar, o Santos não teria o patrocínio que tem, por mais que ele não seja feito nos melhores moldes santistas, muito fica em parte por Neymar, acho que poderia até ser revisto, acho que não foi feito da melhor maneira para o clube, mas mesmo assim, o Santos só tem uma renda que tem hoje por causa do Neymar. O Santos só tem jogadores, por exemplo, como o High Laser aí, o Raio Laser, como diz a torcida do Santos, por causa do Neymar, que ele escolheu jogar lá por causa do Neymar. Contratações como o Zé Rafael, contratações, por exemplo, do Mike, é tudo pela presença de estar lá o Neymar jogando. E não só isso, o ritmo, o psicológico na torcida, inflar o ego de uma torcida tão machucada que viu uma queda histórica e inédita para a segunda divisão recentemente. Tudo isso, reformas na Vila só vão sair por causa do Neymar, reforma no CT, ou seja, o Neymar, ele já ajudou, mesmo se ele parasse de jogar pelo Santos hoje, ele já ajudou bastante o Santos, isso não tem como negar, e estaria numa situação muito pior. Eu nem achei o jogo do Neymar hoje desprezível, mas é o Neymar que se vê num elenco rodeado por um nada, não tem muita ajuda. Teve o Guilherme que jogou muito contra o Cruzeiro, mas hoje, por exemplo, ele perdeu uma grande chance, já não conseguiu atuar bem. O que a gente via com o Coutinho, que a gente reclamava que era um Coutinho apagado porque não tinha essas relações com os companheiros dentro de campo, a gente pode ver algo semelhante no Neymar. Às vezes você vê que os companheiros não acompanham a linha de pensamento, a linha de raciocínio dele. Pode parecer chato, mas assim, você precisa ser bom para jogar com os bons. Eles pensam numa rotação diferente, não é tão simples quando você pegar, vou jogar com o Messi, agora eu vou destruir. Não é, a gente pode ver aí vários jogadores grandes que passaram e não conseguiram acompanhar. Acontece tudo isso num time de Kleber Xavier, que não dava resposta, tudo isso com muitas câmeras em um ambiente santista muito inflamável. Tudo isso colabora para que o Neymar não tenha conseguido um grande desempenho em campo. A partida contra o Cruzeiro, por exemplo, eu não gostei do Neymar, mas gostei do Santos. Dessa vez não gostei do Santos, acho até que o Neymar é um sentimento meio de dó, assim, ele parece que tá preso, tá amarrado. E aí, no final do jogo, ele desaba a chorar. E eu acho isso valoroso. Tem muita gente que zoa, mas eu acho valoroso porque, assim, ele se importa com esse clube. Ele não tá de sacanagem, ele não tá aí andando como ele tava, por exemplo, o Paulo Hilal. Ele se importa com o Santos. E aí também é um choro de agonia, um choro de desabafo, porque ele não tá conseguindo entregar, porque não tem como entregar, entendeu? As coisas não estão funcionando, o time não tem nada, é um time do Santos sem base, é um time do Santos
que se acovarda de jogar futebol. E aí ele se encontra num abraço com o Diniz, que até treinou ele na seleção brasileira, naquela passagem do Diniz atabalhoada pela seleção. E é um fator muito legal do Diniz, que é o fator humano. Por mais que ele tenha tido aquela falha com o próprio Tietê aí, que também está no Vasco hoje, lá nos tempos de São Paulo, chamou de mascaradinho e tudo mais. Ele é um cara que se importa bastante com o ser humano. Ele fala que o maior troféu dele não é nem ganhar Libertadores, é recuperar jogador, é recuperar o carinho do jogador pelo jogo. Ele fala que ele perdeu o pai muito cedo e aí encontrou no futebol um jeito de conseguir se inteirar socialmente. Ele gosta de trazer um pouco disso para os seus trabalhos como jogador, como treinador para os seus jogadores, como fez com John Kennedy, como fez com vários outros. Ele é um cara recuperador, ele é um cara que consegue realmente abraçar seu time, e assim o fez com o Neymar, que já deu para ver um carinho que o Neymar tem pelo Diniz, que o Diniz tem pelo Neymar. Um abraço bonito, mas que pro lado do santista da história, eu acho a crítica da torcida toda justa, acho os protestos justos, acho ficar de costas justo. Eu só não acho justo pra torcida do Santos levar um 6-0 desse, que, se for falar de justiça, é aquilo, o apagão, e não tem como falar que o resultado é injusto quando você leva 5 gols no espaço de 15 minutos. Agora o Santos tá sem técnico, vai ter que buscar alguém, parece que o Sampaoli já está no radar santista. Sampaoli, que diferente do Diniz, os dois são caras explosivos, mas o Sampaoli é um cara que inflama, traz rixas. Eu não sei como é que vai ser um Sampaoli com o Neymar, não sei como é que vai ser um Sampaoli já num ambiente muito inflamável. É como jogar um dinamite, uma bomba de TNT pra um poço de gasolina. Mas, às vezes, dessa explosão pode surgir um bonito fogos de artifício, quem sabe, pelo lado da Baixada Santista. É esperar, porque esse ano a luta é contra o rebaixamento e ponto. E acredite, sem Neymar estaria pior. Pro lado do Vasco da Gama, é um Diniz que eu volto e bato na tecla. É o dinizismo, sim. Acredita no dinizismo. Por mais que ele seja maluco. Ele é maluco, tem que fazer. O Diniz é maluco, ele é. Mas às vezes a gente precisa de um maluco pra movimentar e trazer algo diferente. Uma loucura de futebol, uma loucura de alegria. O Vasco, desde 2001, não fazia 6 gols num Campeonato Brasileiro. É a maior derrota da história do Santos em Brasileirões como mandante. É um resultado histórico e tem a marca dele. Quem marcou a história... Não fala do Diniz, não, né? Fala não. Foi lá, campeão do Fluminense pela Libertadores. Ah, é a maior goleada do Vasco fora de casa. Diniz. Ah, é do Santos. Diniz. Tá marcando o seu nome. Fé nele. Mas as críticas eu entendo por parte delas serem injustas. E eu pergunto pra você, torcedor Cruz Maltino. Verrete. Será que tá na hora de a gente pensar numa solução? Ou confia no artilheiro? Não sei, só dá pra confiar no Coutinho e anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. É isso, Vasco 6, Santos 0, ou melhor, né? Santos 0, Vasco 6.